gente correndo com os braços para trás, por cima da água e subindo em árvores. Se você tiver o mínimo senso de referência, eu tenho certeza que Naruto veio à sua cabeça. E é exatamente sobre ele que vamos falar no nosso segundo episódio do quadro Ciência e Ficção. Mas antes de começar o vídeo, vamos deixar claro novamente, isso aqui não é uma análise de Naruto, e muito menos uma crítica ao anime. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é analisar o que poderia ser possível dentro da obra de acordo com a ciência, ou os impactos físicos, psicológicos e ambientais que algumas coisas poderiam causar. Dados devidos avisos, vamos lá! Hoje vamos analisar a saga clássica de Naruto, então esqueça por enquanto o Shippuden. E mesmo a saga clássica sendo um pouco mais suave nos aspectos que vamos analisar, assim como o Dragon Ball, Naruto também parece ser um mundo completamente impossível. Ninjas correndo pelas paredes, caminhando sobre as águas, criando clones, lançamento de bolas de fogo, controle de raio e invocação de animais gigantescos, exceto o Pakun e os Girinos. Enfim, mas será que tudo isso é realmente apenas fantasia? Talvez seja um pouco mais interessante do que você possa imaginar. Afinal, algumas técnicas de Naruto têm sim inspiração em fenômenos reais. E algumas seriam até mesmo possíveis de serem executadas, é claro que com menos extravagância. E algumas simplesmente fariam a física do nosso universo entrar em desespero. E talvez alguma das técnicas que você ache mais absurda tenha até que um fundo de realidade. Para iniciar esse debate, vamos falar sobre o chakra de Naruto. Antes de falar das técnicas, ou jutsus propriamente ditos, precisamos falar daquilo que torna todos eles possíveis, o chakra. No universo de Naruto, chakra é uma energia produzida pelo corpo e manipulada através de uma rede de canais internos. Ele pode ser moldado para produzir diferentes efeitos, como fogo, água, vento, eletricidade, terra. O problema é que não existe nada conhecido pela ciência que funcione dessa maneira. Nosso corpo realmente possui uma energia química. Cada movimento que fazemos depende de reações químicas, principalmente relacionadas ao ATP, uma molécula usada pelas células para fornecer energia. Mas essa energia não pode simplesmente sair das nossas mãos e virar uma bola de fogo. Então, se o chakra fosse uma forma real de energia, teríamos que descobrir uma nova forma de física. E aqui entra outro problema. Quanto maior o jutsu, maior deveria ser a quantidade de energia necessária para usá-lo. E isso significa que um ninja capaz de destruir uma enorme área teria que obter e liberar uma quantidade gigantesca de energia. Ou seja, o maior problema de Naruto talvez nem seja criar um jutsu, seja descobrir de onde viria toda essa energia. Caminhar sobre as árvores. Agora chegamos a uma das técnicas mais interessantes. No treinamento pesado de Naruto e Sasuke, eles aprendem a concentrar chakra nos pés para conseguir subir em árvores sem usar as mãos. E aqui existe uma ideia científica até que interessante. Para uma pessoa subir verticalmente em uma árvore, é necessário produzir uma força que impeça seu corpo de simplesmente cair. Na vida real, animais conseguem fazer isso utilizando garras, unhas, adesão ou estruturas especiais nos pés. Humanos não. Mas imagine que fosse possível gerar uma força de adesão diretamente pelos pés. Nesse caso, sim, seria possível escalar uma parede lisa sem usar as mãos. O problema seria a quantidade de força necessária. Quanto maior o peso da pessoa, maior teria que ser essa força aplicada. Então o conceito de Naruto não viola necessariamente a física, ele apenas depende de uma habilidade que nossos corpos não possuem. E para essa habilidade vamos dar um resultado de parcialmente possível se você usar um cheatzinho aí. E por falar em subir em árvores, que tal caminhar sobre a água? Essa daqui é ainda mais interessante. No anime, o ninja precisa controlar continuamente o chakra nos pés para não afundar. Na realidade, uma pessoa normalmente quebra a superfície da água porque seu peso é muito maior do que a sustentação proporcionada pela tensão superficial. Insetos pequenos conseguem utilizar a tensão superficial da água. Um humano, não. Seria necessário distribuir seu peso por uma área enorme ou gerar alguma força adicional. Mas existe uma coisa que conseguimos fazer: correr sobre a água por alguns instantes. Existem experimentos e fenômenos em que pessoas conseguem atravessar pequenas superfícies de água utilizando velocidade, equipamentos ou condições específicas. Mas caminhar tranquilamente como Naruto e até mesmo chegar a ficar parado, não dá. A menos que exista algum mecanismo externo produzindo força para cima.
E é exatamente aí que entra o chakra. Resultado, impossível com o corpo humano, mas conceitualmente possível se o chakra realmente pudesse gerar uma força controlada. E a técnica mais famosa de Naruto, os clones da sombra. E aqui com certeza chegamos a uma das técnicas mais problemáticas. Afinal, Naruto cria uma cópia física de si mesmo, não apenas uma imagem. O clone pode correr, lutar, sofrer impactos e até interagir com o ambiente. Aqui a ciência encontra um problema gigantesco. De onde vem a matéria que faz os clones? Se Naruto pesa aproximadamente 60 quilos e cria 10 clones fisicamente reais, de repente teríamos aproximadamente 600 quilos de Naruto espalhados pelo ambiente. A matéria precisaria aparecer de algum lugar, e criar matéria do nada seria uma violação extremamente séria das leis conhecidas da física. Existe a famosa relação de Einstein, na qual massa e energia estão relacionadas. Transformar uma quantidade enorme de energia em matéria seria possível em princípio, mas exigiria uma quantidade absurda de energia. Então, se um clone fosse realmente físico, Naruto provavelmente precisaria pagar um tipo de conta energética gigantesca para produzi-lo. E ainda existe outro problema: cada clone precisaria de um cérebro funcional. Ou seja, não estamos falando apenas de criar carne. Seria necessário criar células, órgãos, sistema nervoso e todas as estruturas necessárias para produzir uma pessoa funcional. Por isso, como esperado, é claro que o Jutsu Clone das Sombras é ficção total. Mas existe uma parte curiosa. Se fosse possível criar cópias temporárias do cérebro com as mesmas informações, Naruto estaria criando algo parecido com um processamento paralelo. Várias versões do mesmo indivíduo poderiam experimentar coisas simultaneamente, e quando as experiências retornassem ao original, isso seria uma espécie de aprendizagem acelerada, e é uma das ideias mais interessantes, inclusive foi usada no anime. Isso aqui sim foi uma sacada genial do Kishimoto. E agora que falamos de algo que é totalmente ficcional, vamos falar de um dos truques que talvez seja o mais realista de Naruto, e eu tô falando da substituição. Nessa técnica, o ninja aparentemente é atingido e de repente desaparece, deixando um pedaço de madeira no lugar. Na realidade, isso seria impossível da forma mostrada, mas existe um princípio real por trás da ideia: enganar a percepção humana. Se alguém estivesse movendo muito rapidamente, escondido por fumaças, sombras ou obstáculos, nosso cérebro pode interpretar a cena de maneira errada. Ninjas históricos realmente utilizavam distração, ocultação e truques de percepção. Então, o jutsu de substituição poderia existir como uma técnica extremamente eficiente de ilusionismo e fuga, mas trocar instantaneamente de lugar com um tronco, é claro que não. A velocidade necessária seria absurda. Resultado, a ideia é realista. O mecanismo, como acontece no anime, não. Agora vamos falar de uma coisa real: Shuriken e Kunai. As armas ninjas mais clássicas, kunais e shurikens, são essencialmente projéteis. E aqui Naruto exagera bastante. Não dá pra esperar uma realidade absurda nem mesmo nas armas. Quando um personagem lança dezenas de armas ao mesmo tempo e acerta todos os alvos com precisão perfeita, a física começa a reclamar. Um projétil lançado possui velocidade, massa e energia cinética. Quanto maior for a velocidade e a massa, maior pode ser a energia transferida durante o impacto. Por isso, uma shuriken real pode ser perigosa, mas existe outro problema: a precisão. O vento altera a trajetória, a gravidade puxa o objeto para baixo. A rotação pode modificar seu comportamento, e o próprio movimento do alvo muda completamente a situação. Então um ninja extremamente treinado poderia ser muito preciso, mas acertar dezenas de alvos móveis em sequência fazendo curvas impossíveis, isso já entra no território da ficção. Sharingan, a grande possibilidade de copiar movimentos. Agora vamos para o lado oculto da força. Eu estou falando de Sasuke Uchiha. O Sharingan permite que Sasuke observe movimentos e aprenda técnicas rapidamente. E apesar de não existir um olho capaz de copiar jutsus, a ideia de aprender movimentos observando alguém possui uma base real. Nosso cérebro consegue aprender movimentos por observação. Atletas, lutadores, dançarinos e músicos utilizam exatamente esse princípio. O problema é que existe uma diferença enorme entre observar um movimento e ter a capacidade física para produzi-lo. Você pode assistir a um campeão olímpico correr. Isso não significa que seu corpo consiga correr daquela maneira. Então, Sharingan poderia ser considerado uma versão sobrenatural de uma habilidade real: a aprendizagem motora por observação. Mas nesse ponto, pelo menos na saga clássica, o Kishimoto usou novamente a sua esperteza.
ao dizer que Sasuke estava exausto ou não conseguia acompanhar inicialmente os movimentos de Rock Lee, precisando passar por um ligeiro treinamento para ser capaz de pelo menos conseguir acompanhar o ninja sobrancelhudo. Por falar em Sharingan, que tal o Byakugan? Enxergar o corpo por dentro. O Byakugan consegue enxergar através de obstáculos e observar o sistema de chakra do adversário. Isso parece completamente impossível, mas a ideia de enxergar dentro do corpo não é. A medicina moderna utiliza tecnologias como raio-x, tomografias e ultrassons para observar estruturas internas. O problema é que nenhuma delas funciona simplesmente olhando para alguém, e muito menos consegue enxergar uma rede invisível de energia. Então, ver estruturas internas, a ciência consegue. Ver pontos de chakra, é claro que não. Por falar nisso, me conta aí se você já caiu naquele golpe dos óculos raio-x. Guy e Rock Lee e os 8 portões internos. Agora chegamos a uma das partes mais interessantes do Naruto clássico. E não é porque o Rock Lee é um dos meus personagens preferidos, mas porque ele consegue ultrapassar seus limites utilizando os 8 portões internos. E aqui existe uma ideia que possui uma base muito real. O corpo humano possui mecanismos de proteção. Nosso sistema nervoso regula força, fadiga, dor e esforço. Quando fazemos exercícios extremos, vários sistemas entram em ação para impedir que o organismo ultrapasse determinados limites. Então a ideia de remover temporariamente algumas limitações fisiológicas não é absurda. O problema é o preço que se paga. Se você realmente conseguisse aumentar brutalmente sua produção de força, sem permitir que o corpo se protegesse, poderia ocorrer lesões musculares, rupturas de tendão, danos articulares e aumento extremo da temperatura corporal. Ou seja, Rock Lee não estaria apenas ficando mais forte, ele estaria transformando o próprio corpo em uma máquina funcionando perto do limite da destruição. Isso torna os 8 portões uma das técnicas mais interessantes para a ciência, porque a ideia básica é muito mais plausível do que parece. E claro que não poderíamos esquecer a técnica mais interessante, o Rasengan. Ao usar o Rasengan, Naruto concentra chakra em uma esfera e faz essa energia girar e se comprimir. O conceito de girar um fluido ou uma massa pode realmente produzir efeitos físicos. Vórtices existem, turbilhões existem, rotação pode transferir energia, e objetos em movimento podem concentrar energia cinética. Mas existe uma diferença fundamental. O Rasengan não é simplesmente uma bola girando. Ele precisa conter uma quantidade enorme de energia e transferi-la para o alvo ou uma área relativamente pequena. Se uma técnica desse tipo realmente existisse, o impacto poderia produzir fraturas, deslocamentos e danos internos muito sérios. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Por que o próprio Naruto não destrói o braço ao usar essa técnica? Na vida real, quando você aplica uma força contra alguma coisa, recebe uma reação. E voltamos novamente à famosa terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, se o Rasengan realmente liberasse uma quantidade gigantesca de energia contra o inimigo, o usuário também precisaria suportar uma reação correspondente, a menos que o chakra tivesse alguma maneira de absorver ou redirecionar essa força. E isso nos leva novamente ao problema central de Naruto. O chakra precisaria ser uma forma completamente nova de física. E vamos falar do verdadeiro problema de Naruto, a energia. Depois de analisar tantas técnicas, existe uma conclusão interessante. O maior problema científico de Naruto não é fogo, eletricidade, caminhar sobre a água, é a quantidade de energia envolvida. Imagine um ninja correr em velocidades enormes, saltar dezenas de metros, criar toneladas de água, produzir fogo, gerar eletricidade, destruir pedras e continuar lutando. Tudo isso exige energia. Na vida real, nossos músculos dependem de combustível químico, e quanto maior o esforço, maior o consumo energético. Um ninja de Naruto teria que possuir alguma maneira completamente diferente de armazenar e liberar energia. E se essa energia viesse realmente do metabolismo, ele provavelmente precisaria comer uma quantidade absurda de comida. Talvez Naruto realmente tivesse razão em gostar tanto de lamen. Então, nesse ponto, acho que podemos concluir que não, Naruto não é possível
pelo menos não como vemos no anime. Mas algumas ideias possuem uma pequena base científica. Caminhar sobre superfícies envolve força de adesão e distribuição de peso. Aprender movimentos observando alguém é totalmente real, mas alguns jutsus como os elementais seriam um grande problema. Imagine só jutsus do estilo fogo, água ou eletricidade. Primeiro que produzir esse tipo de jutsu exigiria uma quantidade absurda de energia, e outra que os impactos ambientais seriam gigantescos. Estamos falando de incêndios em florestas, ondas gigantescas que poderiam causar erosão, inundar áreas e até aumentar o risco de deslizamento se o solo ficasse saturado. Fora os efeitos que os jutsus elétricos poderiam causar. E eu nem estou falando de outras pessoas, mas do próprio usuário. Afinal, descargas elétricas reais podem causar queimaduras, contrações musculares, perda de consciência, alterações no coração, enfim. O ninja que usasse o elemento raio teria que ser praticamente imune à própria técnica. Jutsus de ar poderiam causar uma devastação gigantesca, derrubar árvores, lançar objetos, mas mesmo assim seria necessário movimentar uma enorme quantidade de massa de ar, mesmo que para mostrar apenas os feitos realizados no anime. O estilo terra talvez seja o mais fácil da gente imaginar, mas o problema é que também seria necessário uma enorme quantidade de energia para conseguir lançar toneladas de materiais instantaneamente. Enfim, quando você começa a olhar Naruto pela ciência, percebe que a pergunta não é apenas "isso existe?" A pergunta passa a ser, se isso existisse, quais seriam as consequências? E algumas delas seriam muito mais assustadoras do que o próprio anime mostra.